Olá, seja bem-vindo a mais uma live comigo, Rodrigo, físio, especialista em dor e reabilitação e ajudo pessoas a viver sem dor, sem cirurgia e medicação. Eu vou entrar para falar, bater um papo com a minha amiga Kátia. Nós vamos falar sobre carboidratofobia. Você já ouviu falar disso? Fobia de carboidrato? É uma nova moda que está pegando aí. E aí, isso aí é algo perigoso que pode dar uma ceifada aí na sua saúde. Então, eu fiz uma outra live sobre dor na cervical agora há pouco tempo, uma outra live, e a Kátia entrou. Depois que terminou a live, a gente estava conversando aqui em privado. Aí eu falei, Kátia, vamos falar sobre isso aqui, porque as pessoas precisam ouvir isso aqui. Então, vamos lá. Francis Rosana, eu vou bater mais com a minha amiga Kátia. Aí, nós estamos aqui. Então, Aí, Kátia, eu meu já estava amigo. dizendo aqui para o pessoal que eu fiz a outra live para ajudar pessoas que estão com dor ali nas asinhas, né, entre as escápulas. E aí você entrou, Sim. começamos a conversar por fora. E aí eu falei, Kátia, vamos falar sobre isso aqui. Então a gente voltou para falar sobre um outro assunto. Olá, Sandra, Turipuc. Já ajude aí, gente, a combinar mais pessoas que quiserem participar. Clica no aviãozinho e envia aí para os seus contatos para participar aqui com a gente, enquanto a plataforma está avisando mais pessoas. E também, quando você clica ali no coraçãozinho, no foguinho, quando você interage com isso aqui, a plataforma entende que as pessoas estão gostando e aprendendo com o conteúdo e começa a convidar mais pessoas também, e a gente consegue ajudar mais pessoas. Então, a Kátia vai começar já a falar, eu vou só então resumir o que ela estava dizendo. Ela falou que ela estava batendo papo, fez uma consulta com o médico, e a gente estava falando sobre, no momento da conversa agora, que eu falei, vamos fazer uma live sobre isso, sobre a carboidratofobia, a fobia. É a Eu, tô, carbofobia. é, É. eu falei que eu já fui até além, carbofobia, carboidratofobia, e você, assim, você quer continuar falando ou você quer que eu conte o caso dessa cliente que me procurou e aí você complementa? O que você acha? Ah, você que sabe, quiser contar, é muito interessante o caso dessa sua cliente. Tá Bem bom. legal. Bem legal. Tá. Então, uma cliente amiga e querida já de muitos anos, ela, ela estava com o objetivo de emagrecer. Tá? E eu vou ser bem direto que ela mesma falou isso. Ela não estava afim de fazer nem exercício nem de adotar alguma dieta específica, tá? Ela queria alguma solução assim mágica, tá? E ela, na época aqui em Campinas, ah, eu uma outra cliente minha, que é amiga pessoal dela, chegou em mim e falou o seguinte: olha, eu tava falando com a fulana, eu não vou citar nomes aqui, tá? Porque inclusive elas são muito conhecidas aqui em Campinas, elas têm comércio e tal, mas eu não vou citar nomes, tá? Mas são duas amigas queridas. Então, o que foi que ela falou? Olha, então a Maria e a Joana. A Maria me falou, Maria, Rodrigo, a Joana começou a fazer o tratamento com aquela médica lá que fala que você vai emagrecer só com acupuntura. Eu falei, interessante, eu nunca ouvi falar disso. Tá? Então, mas ela tá com umas dores de cabeça e ela falou que quer marcar uma sessão com você. Eu falei, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Então, a Maria me contou sobre a Joana, que estava com dores de cabeça, depois que ela começou um tratamento. E aí a Joana, então, me ligou, falou, Rodrigo, tá marcando uma sessão comigo. Então, a Joana veio fazer a avaliação comigo para saber o que eu poderia, qual era a minha opinião. Então, na avaliação, quando eu fui pegar todos os detalhes dela, perguntei, você está fazendo algum tratamento? Aí ela me contou, estou fazendo tratamento para emagrecer lá com aquela médica nova que está aqui, que usa acupuntura. Eu falei assim, olha, eu não trabalho com acupuntura chinesa, mas eu nunca tinha ouvido falar que existe lá um ponto do emagrecimento. Eu falei, como é que é a sessão? Ela vai lá, eu queria entender o que ela estava fazendo para ver se tinha alguma relação, né? Fazer um raciocínio, tinha alguma relação com aquela dor de cabeça que ela estava. Então ela falou assim: essa médica coloca a agulha lá no ponto da saciedade, lá o ponto da acupuntura. Eu acho que é o Eu falei assim, nossa, tipo, ponto.
talvez o ponto que diminui a ansiedade para ela comer menos, mas que existe um ponto específico para emagrecer, eu quero muito saber que aí a gente, né? Eu também quero. Eu falei, descobriu uma mina de ouro, gente. Pois Né? é. Mina de ouro porque eu tô brincando, é que muita gente quer tá fazendo de tudo para emagrecer, tá? Enfim. Mas assim, brincadeiras à parte, ela usou esse termo, ponto de emagrecimento. Aí eu falei assim, nossa, eu nem sabia que tinha isso, né? E se tiver, que bom, né? Mas a gente tem que ficar de olho, porque infelizmente às vezes tem muita coisa aí que diz que aí não é. Mas eu falei assim, tá bom, então como que é o seu tratamento? Há quanto tempo você está fazendo? Porque eu perguntei, você está tomando medicação? Ele falou, medicação não, estou fazendo esse tratamento. Como é que é o tratamento? Eu vou lá na sessão, ela põe a agulha lá no ponto, que eu nem lembro onde que é, tá? Mas eu fiquei curioso, ponto de emagrecimento. E aí ela também passa uma dieta. Aí eu falei, ué, mas o tratamento não é só o ponto? Ah, não, as coisas dois juntos. E eu fiz uma pergunta para ela raciocinar comigo, né? Falei assim, ué, mas assim, geralmente se você adota uma dieta e faz direitinho, ela te ajuda a perder peso, emagrecer. Mas como é que você vai saber se é o ponto ou se é a dieta? Ela falou pra você que não, ela não falou, só descobri depois, eu falei, tá tudo bem. Mas assim, o ponto da questão é, eu falei, tá, como é essa dieta? Ela falou assim, olha, primeira coisa, assim, tirou 100% do carboidrato. Aí eu falei, há quanto tempo? 3 semanas. E então, já encerrando essa história para a Kátia dar sequência, eu falei assim, olha, o carboidrato, obviamente, qualquer pessoa, se ela tirar 100% de carboidrato por uma semana, ela vai observar uma redução ali da gordura, do seu peso corporal, né? Pode não ser significativo, pode não ser muito, mas ela vai observar, se uma semana ela tirar tudo isso, só em relação ao peso, ela pode sentir uma diferença. Porém, aí tem um porém, né? E é o detalhe importante, Kátia, dessa história, porém, no mesmo dia, na hora do meu almoço, que a consulta foi à tarde, eu estava almoçando, vendo lá o jornal, e tinha um médico especialista, e eu lembro que assim, ele tinha acabado de falar, eu liguei, deixa eu ver o que está no jornal, almoçando, liguei a TV, e ele falando assim, não, porque você não pode tirar 100% do carboidrato, que está nessas modinhas, que as pessoas querem emagrecer com mágica do dia para o outro, porque ele é essencial para o metabolismo das células cerebrais. Então, você vai ter alguns problemas. Ele começou a descrever alguns, né? E um deles que ele falou, você vai começar a ter dor de cabeça se você tirar 100% do seu carboidrato. E aí, então, contando essa história, eu falei para ela, olha, minha amiga, então por mais que você está falando que ela é médica, né? Eu, no seu lugar, falei para ela, eu não estou indo contra a conduta dessa médica com esse tratamento para emagrecer, mas eu acho radical tirar 100% do carboidrato. Eu, no seu lugar, se eu tivesse no seu lugar, tá? Respeitando lá a opinião da médica que está te acompanhando ali, que você disse que é médica, eu diminuiria de 100%, eu não tiraria. Eu falei assim, porque aí eu fiz testes das articulações, do músculo, tal, não tava nada com irritado, nenhuma inflamação, nenhum histórico, bateu o pescoço, fez muito exercício, não tinha feito nada, era só isso. E eu falei assim, então é provável que tenha uma relação, essas dores de cabeça, com essa questão do carboidrato. E ela falou que depois assim, então eu vou voltar a comer. Eu falei assim, olha, entenda bem, a decisão tem que ser sua, eu só estou falando uma opinião, tá? Eu não quero ir contra, eu não posso ir contra lá o que essa pessoa está falando. Mas se a gente sabe que existe a relação de você tirar 100% do carboidrato e você ter alguns outros sintomas indesejáveis, e aí sabe o que aconteceu? Ela voltou a comer carboidrato no segundo dia, no primeiro, né? Assim a gente falou, então ela voltou. E depois deu 2 dias e falou assim, Rodrigo, A passou, eu meia voltei dor a comer um pouco. sumiu. É, Então, fala, Kátia. o carboidrato é a primeira coisa que o organismo pega como glicose para fazer energia. No ATP, a gente precisa dele para poder fazer energia e ir para o cérebro, Uhum. né? Então, a dor de cabeça tem muito a ver com isso. Ela tirou tudo de uma vez. O corpo dela deu um tilt, não sabia nem o que fazer a princípio, né? E nunca se faz uma coisa assim tão radical de um dia para o outro, né? Você acaba com um monte de coisa, de sistema. Mas no fundo, essa história que eu estava te contando, a gente estava falando para você da alimentação do brasileiro do dia a dia. E ali Uhum. eu estava falando da metabolização do carboidrato. Sim. E ela é muito mais rápida para ela poder dar energia. E aí as pessoas tiram isso, mas não só sobre isso, mas sobre ele entra na célula e ele é absorvido
começa na boca, uma parte dele começa na boca pela petialina e a outra parte é estômago e intestino. Só que ele é absorvido em 20 minutos. O que eu estava explicando para você, o que a Uhum. gente faz? A proteína, quando a gente come, ela demora 5, 8 horas para ela ser quebrada e absorvida. Quando a gente faz uma mistura de proteína com carboidrato, é isso que os europeus não fazem. Que nem eu Uhum. estava falando para você que eu lembro que quando eu fui para a França muitos anos atrás, meu filho está com 24, ele tinha 1 ano e meio. A gente entrava num bistrô, eles primeiro serviam uma salada e você comia a salada e tal. Daqui a pouco chega o carboidrato, que é Uhum. uma massa ou um prato quente Tá. que normalmente é uma massa, seja qual for. E depois, só de 20 minutos, é que chega uma carne separada, é tudo separado um do outro. Por quê? Se você comer o carboidrato 20 minutos antes da proteína, ele faz o que ele tem que fazer. Porque quando você mistura essas duas coisas, fica um bolo. Que aquele carboidrato que teria que ser absorvido antes, ele mistura com a proteína que demora 8 horas para ser metabolizada. Aí é que vem os gases, que vem o pum. Porque aquele carboidrato fica parado. E aí é a culpa do carboidrato que fez alguma coisa. Não é. Então, Uhum. assim, eu tô falando que eu cada vez estou aprendendo mais coisas e que a gente vai ter que mudar hábitos na nossa vida. E isso vai facilitar a gente comer devagar, com atenção, porque você vai ter que ter um tempo para você comer. Ou então você come o carboidrato, vai fazer alguma coisa para depois comer a proteína. Mas é uma coisa de exercício daqui para frente. Pelo menos Exercício para eu mental. começar a fazer isso na minha vida também, porque é um aprendizado, e ver o que isso dá, e a gente vai discutir depois, Rodrigo. É uma reeducação, né, Kátia? É uma Uma reeducação, né? reeducação. Eu já sabia que, assim, a salada a gente come primeiro, porque ela é um micronutriente, as vitaminas estão lá. Pelo menos para a respiração e para o cérebro, já tem 3 vitaminas que estão na salada em legumes e verduras. Você come ela primeiro, a sua célula absorve ela primeiro. Uhum. Aí depois você coloca o macronutriente, que seria agora o carboidrato, primeiro. Um arroz e feijão, por exemplo. Qual é a comida do brasileiro? Arroz, feijão, uma carne e uma salada, Uhum. certo? Mas Certo. o que a gente teria que fazer? Comer a salada, comer o arroz, feijão e deixar a carne para o final. É difícil fazer isso, hein? Vou te falar É que isso difícil é porque é muito gostoso difícil. comer junto. A gente Você já quer, você acostumou, né? quer, você quer comer Paladar, né? junto. Mas eu tô falando assim, para quem tem muito problema digestivo, que isso vai ser uma meta para mim que tenho isso, né? Porque a gente vai passando com o passar da idade, com um monte de coisa que acontece, o nosso ácido clorídrico ele vai diminuindo e a gente fica com hipocloridria, que é Uhum. um teste básico de hipocloridria para a gente saber se, se, se tem ou Se tem não, ou não? é fazer o teste do bicarbonato de sódio. Você toma ele em jejum, Uhum. meia colher de chá na Tá. água e meio copo d'água, toma e conta no relógio quanto tempo demora para você arrotar. Hum. Se passar, Sei. se passar de 20 minutos, você tem hipocloridria, tá? É Tá. mais ou menos um teste mais básico, assim, mas dá Sim. para fazer ele, Nossa, mas é interessante. entendeu? Interessante. E aí, por isso que a gente tem, assim, que toda hora tá colocando enzimas, né, na antes da pessoa comer, eu preciso muito também, porque a gente Sim. não consegue, aquela refeição fica rolando no estômago Tá. e é difícil metabolizar. Mas se a gente fizer tudo isso que eu estou falando de passo a passo, pode ser um. Eu vou treinar muito e depois eu venho falar para ti. A gente conversa. Porque, como eu estava falando na outra live, né? A gente procura A, praticar.
o que a gente ensina, né? Olha, fiz isso, fiz aquilo, né? E aí, então, a gente, ó, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos tendo uma aula aqui de bioquímica avançada com a especialista Não, não Kátia, sou nada de tá? bioquímica avançada, nada. Viu? É sim, É tá? É sim, é brincadeira, muito. nada, porque É eu sim. sou zero ainda Eu vou nisso. até pegar aqui, ó. Eu tô aqui, vou pegar as sandálias da humildade para Kátia. Eu Então, a gente tenho. começou falando que. E sobre esse que você está falando, então, qual é esse problema, essa fobia com o carboidrato? Como que isso é um problema hoje, Então, Kátia? é porque ele emagrece. Se você tirar o carboidrato da sua dieta, é a forma mais rápida de emagrecer. Mas só que vale o preço, o custo disso, entende? Quais são os problemas que a pessoa pode ter, então, de uma coisa drástica, assim, como eu contei no início aqui, ó, a história daquela minha cliente que eu chamo de Joana. Poderia ser Olha, eu qualquer acho uma, que Joana, Paula, Maria, né? ó, tem muita coisa assim que eu nem vou conseguir falar agora, que eu preciso ter que estudar profundamente sobre Não, não, isso. não, sim, mais os Mas mais de gerais, sintoma, ó, um dor a de gente falou que a cabeça, pessoa pode ter dor de cabeça muita dor, intensa, né? muita dor de cabeça, irritabilidade pra caramba, Irritabilidade, né? irritabilidade, falta de memória, concentração, tudo começa a ficar mal. Daqui a pouco você não consegue mais dormir direito, porque você está precisando de glicose e onde ela está indo. Por exemplo, você vai comer proteína, que proteína você vai comer? Você vai mastigar, porque para você tirar o carboidrato, você vai compensar em outra coisa. E aonde você vai compensar? Num exagero de carne. E às vezes você comeu mais do que você devia, você não tem digestão para isso, você não mastiga direito. Tá, Então, assim, é tanta coisa junto. Eu tô falando assim de coisas do cotidiano que pode ser, mas sim, tem muita coisa aí que eu nem sei para te falar, que eu preciso até estudar. Mas é uma coisa que começou num auge por causa de moda e agora está caindo por terra. E eu sim, preciso muito estudar isso para poder falar com mais propriedade, sabe? Eu tá, estou falando assim de sintomas só e tá. de coisa que eu nem sabia que eu estou aprendendo agora, tá? Você sabe uma coisa que eu vejo que é um grande problema hoje? Eu comecei a frequentar academia, eu nunca gostei de musculação. Aí agora, graças à minha esposa, eu estou gostando. Eu sempre gostei de pilates e outros esportes. Eu já Eu também. falei isso, já falei em lives É verdade, que é verdade. no, ah, eu comecei na academia porque a minha esposa falou, sempre quis que eu fosse junto e também para a gente passar tempo juntos. Então eu estou gostando agora, tá? E aí eu estou agora conhecendo, vivenciando o ambiente das pessoas que frequentam a academia. Tanto pessoas que vão, né, e tanto dos professores, né, os educadores físicos, personal trainer que estão lá, então eu chego, tem um intervalinho e fica conversando. E aí tem uma história interessante. Eu estava falando com um deles ali que ele estava como coordenador da academia, que já convidei ele para fazer uma live comigo, o Diego, e a gente só está ajustando aí o horário. A gente estava falando que eu vou criar esse termo agora, tá? Que é aquele assim, é o atleta de academia de internet. O que é isso? É aquele cara que vai e despreza os professores que estudaram para isso, estão lá, entendeu? Para assim, pedir uma orientação, não vou. Às vezes o cara, por exemplo, a pessoa tem mais idade, tem alguém que, mas é novo, é estagiário, mas ele tá ali, tá aprendendo, ele tá estudando, vai lá, pergunta. Eu tava falando isso em live, pergunta pro seu. Lá você vai estar na academia, vai lá e pergunta, a pessoa tá lá para isso, para te ajudar, né? A gente tava falando desse problema, porque assim, uma vez eu vi uma menina fazendo um exercício lá, a menina é uma menina nova, a menina não tem nem 20 anos, tá? E assim, ela pega muito peso. Ela deita naquela maca, naquela para fazer o supino que deita e vai levantar a barra, Sei. né, o supino deitado. E ela, é assim, um dia eu fiquei vendo, porque é parte da minha profissão. A gente é fisioterapeuta, comecei a ver o jeito que a pessoa anda, como é que faz exercício, é meio instintivo. Você também é físico, você sabe o que eu tô falando. Eu sei. Assim como o dentista ficou olhando pro dente, eu vou conversar com as minhas dentistas, Kátia. Ela tá ficando, conversando com o meu dente assim. Eu falei assim: para de olhar pro meu dente. Ela falou: eu tô olhando pro dente. Cara que tá, você é dentista e eu tô vendo. Aí ela, desculpa, não dei atenção, fica lá olhando meu dente. Eu fiz a live com o Fernandão, meu amigo de adolescência, de escola, antes de faculdade, né, lá de Mogi Guaçu, no cirurgião hoje. Eu conversando com ele, e depois, assim, que terminou, ele já me mandou assim, depois se você quiser, me manda uma sessão para fazer um clareamento, uma coisa do seu dente. Aí eu falei, para de me reparar no meu dente. Ai, Mas, ai. mas amiga,
Ah, Olha só, essa menina tá fazendo, ela vai fazer um exercício, tá? E, assim, ela bota tanto peso que para ela teria que manter as costas apoiadas para ter um apoio, ela levanta, tipo, ela faz uma ponte, né? Ela levanta toda a pelve, a bunda assim, com o pé no chão, mas levanta muito, e aquele negócio numa total biomecânica errada, sendo que tem isso tudo há muito tempo, com esse exercício supino que é ótimo. Sabe? E aí, eu já sei que às vezes esse pessoal mais jovem, né, meio adolescente, adulto, adulto, adolescente, e eu falei, olha, mas eu me segurei para chegar lá e falar assim, falei assim, amiga, tipo assim, para de fazer isso, você vai se machucar, sabe? Olha, aí eu falei assim, ah, não, já tem os profissionais aqui, eu não vou tomar o lugar deles, porque com certeza eles já falaram, é. porque eu conheço muitos professores lá, bato muito papo, e assim, olha só. Aí eu tava falando com esse, que era um coordenador, né? Eu falei assim, falei, cara, e aquela menina? A gente tava falando como profissionais, né? Entendam bem aí, vocês estão nos ouvindo. Eu falei assim, e aquela menina lá que faz, nossa, vai fazendo exercício? Ele falou, cara, a gente tá cansado de falar, cara, mas sabe o que acontece? Ele me contando. Esse pessoal mais novo, eles vão ficar seguindo alguns famosos de celebridade de internet, e aí, ao invés de ouvir o que a gente fala, a gente que estuda tudo, fala lá, ouve lá o blogueiro e também nada contra blogueiro, porque às vezes tem cara que ensina coisa boa, mas assim, tem cara que ensina coisa muito errada. Sim. E aí ele falou assim, ah, tem um outro aqui que ele começou a fazer uns negócios assim, aí eu cheguei nele, eu falei, cara, como é que tá o seu treino, você quer ajuda? E o Diego é experiente, personal já de anos, super gabaritado, estudado, sabe? Aham. Treino de atleta também, né? E ele chegou, foi querer acompanhar, viu? O cara ficava na dele lá, e ainda mais ele é o coordenador, via todo mundo. Falou assim, aí eu falei assim: ah, não, não, pego os treinos na internet. Não, eu vejo uns caras aqui. Ah, eu faço sozinho, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou assim: mas amigo, o que você está fazendo isso pode machucar. Faça assim, né? Melhorando a técnica no exercício. E tipo assim, e ele me contando dessa dificuldade. Aí eu tô batizando agora, né? Esse é o atleta de academia de internet. Ele não consulta o profissional, né? Então, isso pode gerar muitos problemas, né? Às vezes a pessoa depois fica com muita dor ou até lesiona, depois aí vem e porque estava fazendo coisa errada. E você está falando de coisas da nutrição, né? Que a pessoa pode fazer e pode gerar problemas, né? E Pois um é. deles é a dor, Agora, né? as escolhas de carboidrato, proteína, lipídio, a gordura do bem, aí aí é da pessoa fazer, entende? Então eu não vou, eu posso colocar um carboidrato de baixo índice glicêmico. É diferente de você tirar todo o carboidrato. Porque se Uhum. todas as células nossas funcionam com glicose e ela vem do carboidrato, por que existe carboidrato então na vida? Né? A gente precisa dele, né? Então, assim, essas coisas extremistas acabam distorcendo até o nosso metabolismo e tudo, mas que nem eu tô aqui, né, agora deitada porque eu fiz uma coisa exagerada, acho que ontem, e agora eu tô aqui com dor, estou fazendo alguns alongamentos. Sim. Aí você me pegou de surpresa, porque a gente começou a conversar, e aí falou, ah, vamos falar, vamos falar. E, Kátia, é um É, outro mito que as pessoas têm, por exemplo, assim como a gente tem existe hoje muitas pessoas que, claro que você pode melhorar a sua estética, né? Eu acho que é legal, é válido para sua autoestima, você trabalhar isso, né? Mas assim, de maneira segura e com acompanhamento de profissional. E aí tem as loucuras de internet, né? Agora, na mesma medida que se você não vai tirar todo o carboidrato, você pode selecionar melhores carboidratos, adequar a quantidade, pegar você, por exemplo, que é especialista para orientar a pessoa. A mesma coisa quando a pessoa está com dor e o exercício. O que a pessoa pensa? Ah, então se eu comer carboidrato, eu não vou emagrecer. Ela vai lá e tira tudo, depois ela começa a ter outros problemas. Também quando você vai falar de tratamento de dor, tem pessoa que fala assim, ah, não, agora eu tenho que ficar de repouso. Não, se você ficar de repouso, você vai ter outros problemas, exceto se você teve uma fratura ou uma é, cirurgia ortopédica que precise imobilizar por um X tempo, sim. tá? Mas assim, nessa analogia, também tem que voltar com os exercícios. Você falou mesmo, fez lá, deu um mau jeito na coluna, uma distensão, alguma coisa assim. Tem que voltar e, então, não tirar o carboidrato. Qual que é o melhor carboidrato?
assim o exercício para tratar a dor na cabeça, a dor no pescoço. Porque tem muita gente que tem a dor de cabeça que é da cervical, cervicogênica, né? Isso é muito comum. Ou dor tensional de trapézio. A Nielsen, nossa querida amiga, a doutora Nielsen, atendia ela terça, né? Ah, quando eu a conheci, ela tinha muita dor muscular do esternocleido, e a gente sabe que é aquele padrão, que a dor sobe, ela pode pegar na tampa do olho aqui, na testa e até no tampo da cabeça. Então, as primeiras sessões que eu lembro do que ela falou, eu guardei. Eu falei assim, eu comecei a tensionar o músculo, vários pontos gatilho de tensão. Eu falei assim, ela falou assim, nossa, você tá mexendo aí, ó, parece que a tampa da minha cabeça tá assim, ó, parece que vai sair. Ficava aquela sensação da dor referida, né? A gente Olha fala só. irradiada, dor referida. Então, é muito interessante, né? Essa questão. Os extremos são perigosos, né? Tanto para alimentação e tanto para exercício, Pra né? qualquer coisa, né? Na verdade. É. E, e assim, é interessante o carboidrato. E aí, voltando lá no meu amigo, o Diego, o personal trainer lá da academia, então a gente estava falando falta de técnica correta, né, para você treinar com mais segurança e continuar ganhando peso, trabalhando o corpo, tal, não tem problema isso. Mas é legal você consultar um profissional. E aí também a gente falou da parte alimentar. Eu falei assim, cara, e aqueles caras das dietas malucas? Ele falei, cara, tem de tudo. Tem de tudo. Tem esses malucos, não sei o que, não come, come. Tem uns vídeos aí da galera desmaiando na academia, fazendo o stiff, o terra. Eu vi uns colegas aí, personal trainer, colocando. O cara vai lá fazer um terra, de repente o cara desmaia. Aí, assim, claro que, obviamente, às vezes o cara colocou muita carga, e é a primeira pergunta que eu falo, né? Como é que tá a sua nutrição e o sono? Cara, ir lá desmaiar, né? Primeiro, o mais comum é a pessoa botar mais carga do que deveria. Às vezes o corpo até aguentou, mas de repente. E aí eu perguntei pra ele, falei, Diego, e esses vídeos que estão correndo aí nas redes sociais do cara, o pessoal desmaiando, né? O cara desmaiou, bateu com a cabeça lá, caiu em cima da barra, né? Ele fez um Nossa, agachamento lá, que é um exercício bom, o exercício está certo, mas assim, qual que era a dose? A sua nutrição estava adequada? Ou você comeu um carboidrato antes, né? Ou não, não, sabe que não, eu saí da balada, fui direto malhar, já vi muito isso, já vi muitos colegas. eu lembrei um dos sintomas que o fígado não tá bom. Sabe esses que você agacha de repente e sobe a cabeça e a pessoa tem tontura? Quando você, não sei se você pega muito paciente Sim, assim. Quando isso eu agacha escuto muito. e levanta de uma vez e ela tem uma tontura, Sim. ou então abaixa para pegar o peso na academia e tem tontura. Isso é distúrbio de fígado às vezes. Olha que interessante, ó, porque quais coisas para a gente orientar o pessoal que está ouvindo que pode causar isso? A pessoa pode ter uma hipotensão arterial normal dela levantar, né, rápido, o sangue se ajustando, isso é uma coisa natural, pode acontecer. Outra coisa, a pessoa pode ter um efeito de hipercapnia, às vezes ela está fazendo exercício que é muito comum dela deitada, principalmente, e está respirando tanto, está entrando mais oxigênio, saindo menos CO2, e aí a pessoa já começa a ter a sensação de tontura, isso também pode acontecer em sentado ou em pé, e aí a pessoa já levanta, aí às vezes somam as coisas, e você está falando de uma coisa aí do fígado Isso daí que eu eu ainda não tinha aprendi. ouvido. Falei, cara, que bacana. Sem falar em Isso eu labirinto, aprendi. Não, isso eu né? aprendi na medicina chinesa, num curso que eu fiz e que ficou. E se você começar a melhorar a sua alimentação mais para o amargo, porque o fígado é amargo, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa come muito, muito doce, muito. Tá vendo? Aí entra o equilíbrio do carboidrato, você come muito açúcar, não sei o quê. Esse Porque o fígado carboidrato vira açúcar. e muita toxina no fígado, ele tá com dificuldade de filtrar as toxinas e ele pode ter essa sensação aí também. E olha, como que a gente poderia pensar que o carboidrato tem relação com dor? Olha só. Pois Assim, e a é, gente está falando isso aqui, né? de nada. Poderia falar. Uma vez, Kátia, eu estava atendendo uma outra cliente com uma dor na lombar que irradiava assim para a região até das escápulas, na parte de trás das costas. E, e assim, dentro da avaliação do histórico dela, ela já falou que ela tinha um problema de alimentação, tá? Ela falou que ela tinha dificuldade por exemplo, de evacuar fora da casa dela, só evacuava dentro da casa dela. Então, às vezes, quando o corpo dela queria liberar, ela ficava segurando, retendo. E aí isso gerava Nossa, gases.
irritação, inflamação. Aí eu fui atendendo ela e assim, não estava tendo a melhora que é mais comum observada na maioria das pessoas, com o que a gente estava falando, mediante os testes que a gente fez. E eu falei, olha, você precisa passar com um nutricionista especialista, com um médico, porque é o seguinte, eu preciso de uma avaliação dessa sua parte visceral aí, entendeu? Porque assim, ó, você pode ter uma irritação no seu intestino, e é uma chamada dor visceral, e ela tem uma característica também dela assim, irradiar, meio que irritar a musculatura, a sua musculatura da lombar. Você me fez lembrar de mais uma coisa. Dor em articulação é muita inflamação. Se ela, vamos dizer, no caga, né? Falando assim, mais simplesmente, ela não. O que acontece? Quando você fica com as fezes dentro de você, o seu organismo ele reabsorve essas fezes de novo para o Uhum. organismo. E aí as toxinas vêm em cavalar. Toxina, inflamação. Olha só, que coisa. Então tá tudo Tá ligado. tudo ligado, né? É, E assim, quando a gente vai falar de dor, quando eu falo para a pessoa, gente, é porque o corpo é um complexo de sistemas complexos, né? Um complexo de sistemas é, complexos. Muita gente, a gente quer isso, a solução para dor, essa aperta o botão, resolve. Mas são muitos fatores envolvidos. Por isso que quando a gente vai falar de atendimento, né? Até a Kátia também, que atende clientes, que às vezes ela trata a dor ensinando a comer melhor, né? É o que a gente está falando aqui, uma das coisas. Então a gente faz a avaliação. Tanto, Kátia, que às vezes para a pessoa entender a seriedade que a gente quer trazer, toda a ligação, aquela coisa, dói isso aqui, tudo. Não, mas às vezes tem relação com sua alimentação, com o sono, com o estresse, a gente tem que ver tudo. é. Então aí, eu falo para as pessoas, pela prática, eu falo assim, que às vezes fala assim, eu não quero investir um tratamento com uns 10 atendimentos, com fisioterapeuta, nutricionista. Aí eu falei assim, para ser mais de idade, eu falei assim, olha, experimenta o combo 3. O que é o combo 3? Eu falo, você faz uma avaliação e você já se garante pelo menos com 3 atendimentos. E aí você vai ver o que o seu corpo responde com isso. E depois você vai ver, aí você fala, não, realmente eu vou aderir no tratamento correto. Por exemplo, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, qualquer que seja. E isso dentro do tratamento de dor, com movimentos de terapia, isso dentro da nutrição também se aplica, né? E as pessoas, infelizmente, estou falando agora para alertar, né? Aquelas pessoas que só querem o negócio imediato e às vezes tem que ter o tempo do corpo responder. Né? Tem que É. respeitar isso, né? Se você quer resolver mesmo, você quer só paliativo ou quer resolver? Você quer realmente viver sem dor? Você tem que aprender toda a relação que pode gerar dor. Hoje a gente está falando da parte alimentar. E o que você precisa fazer diferente para não é só fazer só o exercício, não é só o alongamento, né? Alimentação, é tudo junto, né? Tudo junto. Muito legal, amiga. Muito obrigado por essa mais uma aula aqui de bioquímica, contando casos, né? Bom, eu não sei nada muito de bioquímica, tá? Tô aprendendo junto com você. Uhum. Ah, tá. Verdade. Verdade. Gente, se você tiver alguma pergunta aqui para a Kátia, faça agora ou faça depois, que a gente Ô, vai encerrar. o cálice para E sempre não, faz depois. cálice para sempre não. E se você ainda não conhece o canal da Kátia, Cozinha Desinflamatória, aí nas redes sociais e também lá no YouTube, sempre com receitas deliciosas e saudáveis para ajudar você a ter prazer, a você desinflamar e você evitar a inflamação. Então, Legal. obrigado, amiga. Vamos encerrar aqui Obrigada a que eu você. tenho mais coisas para fazer. Eu também. É, tão importantes como estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Depois a gente combina aí outra live para bater mais papo. Beijão, obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigado pelas coisas que você ensinou pra gente aqui hoje, tá bom? Obrigada. Beijo. Beijão aí. Beijo. Até mais, gente. Valeu. Até mais.